de Guru e Gauranga, pela misericórdia de Shri Guru e Gauranga, a presença auspiciosa e divina de Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu e Giriraj Maharaj, estamos hoje nos encontrando num dia de Purnima, de lua cheia, e continuando a leitura do Vaishnava Siddhanta Mala e do Shri Jagadharma. Então, Vaishnava Siddhanta Mala é um colar maravilhoso de conclusões divinas apresentado sob o formato de perguntas e respostas. Então, nós estamos lendo o capítulo que se chama Adoração pura a Krishna é a causa da liberação. Aí o discípulo pergunta assim: se eu realizar atividades materialistas, karma, para a manutenção do meu corpo, mas ao mesmo tempo eliminar todos os desejos materiais, será que a conquista do Samadhi, pelo processo de Jnana, me ajudará na minha prática da consciência de Krishna ou não? Então aqui ele faz uma pergunta muito elaborada. Vou repetir a pergunta. Se eu realizar atividades materialistas, karma, para a manutenção do corpo e ao mesmo tempo eliminar todos os desejos materiais, então será que a conquista do Samadhi pelo processo de Jnana me ajudará em minha prática da consciência de Krishna ou não? A resposta categórica é não. Porque o apego material, raga, está relacionado aos objetos dos sentidos. Praticando yama, niyama, as práticas reguladas do processo de yoga, e pratyahara, que é afastar a mente das atrações mundanas, esse praticante permanece incapaz de restringir o relacionamento natural entre os sentidos e seus objetos. Até que os sentidos encontrem algo superior ao prazer material, eles continuarão incapazes de abandonar o seu apego anterior. Se alguma coisa estiver na sua frente que seja superior, então o seu fluxo de apego poderá correr na direção desta coisa e você poderá com toda facilidade abandonar o apego a qualquer objeto anterior de prazer. Portanto, apenas o processo que mencionamos anteriormente constitui a Mala Krishna Bhajan, devoção imaculada a Krishna. Então, um ensinamento muito importante, né? Que também se apresenta quando Krishna fala para Arjuna que somente quando ele sentir gosto por algo superior é que ele vai abandonar o desejo de estar em contato com os objetos inferiores dos sentidos. Então aqui está sendo pelo viés de Shripad Madhacharya, a mesma coisa está sendo explicada. Aí a próxima pergunta é: então o que você chama de Samala Krishna Bhajan? Adoração impura a Krishna. Amala Krishna Bhajan é adoração imaculada a Krishna, devoção imaculada. Mas Samala Krishna Bhajan é adoração a Krishna feita de maneira impura. A adoração a Krishna realizada por alguém que mantenha a mentalidade de lucro materialista fruitivo, por alguém que se esforce
praticando yoga, ou por alguém que deseje a liberação impessoal chamada mala, ou seja, a liberação que é maculada por impurezas. Não, perdão. A adoração a Krishna, realizada por quem mantém a mentalidade de lucro materialista frutivo, por quem se esforça na prática de yoga, ou por quem deseja liberação impessoal, essa adoração chama-se mala, ou seja, maculada por impurezas. Praticando semelhante devoção, não se pode alcançar a verdadeira liberação sob a forma do abrigo aos pés de lótus saturados de néctar de Shri Krishna. A próxima pergunta é: por favor, resuma as normas relativas à adoração imaculada a Krishna. Aí, a resposta é: quaisquer ações impecáveis e adequadas, que alguém realize para manter o corpo material durante a jornada da sua vida, que sejam feitas como assistentes à devoção. Quaisquer dessas ações são conhecidas como devoção secundária ou Goni Bhakti, e não Mukhya Bhakti, devoção primária. Sempre que for possível, devemos ocupar-nos em serviço devocional direto. Então aqui Srila Bhaktivinoda Thakur repetindo Sripad Madhacharya e Baladeva Vidyabhushana Prabhu está dando uma orientação importante, que primeiro ele vai citar a necessidade que todo ser humano tem de agir para manter o corpo ao longo da sua vida. Mas ele diz que essa ação deve ser feita sem cometer pecados e da maneira adequada, conforme está prescrito no Shastra. Mas isso mesmo assim chama-se Goni Bhakti. E por isso ele estimula todos nós a que, sempre que tivermos a oportunidade, que nós devemos nos ocupar em serviço devocional direto. E a próxima pergunta: quantas espécies de serviço devocional direto existem? A resposta contundente é: são 9 espécies. Shravana, ouvir; Kirtana, cantar; Krishna Smarana, lembrar-se de Krishna; Pada Sevana, servir seus pés de lótus; Archana, adoração à deidade; Vandana, oferecer-lhe orações; Dasya, tornar-se seu servo; Sakya, tornar-se seu amigo; e Atmaniveda, praticar rendição plena. Qual será o resultado de se praticar ou de se realizar essas práticas? Resposta simples: você experimentará o despertar de Bhava e em seguida prema. Então, serviço devocional direto a Krishna, como exemplificado por Ambarish Maharaj, né? Que estava sempre adorando a deidade, sempre ouvindo o Harikatha, sempre oferecendo orações a Krishna, sempre cultivando amizade com Krishna, né? Então esses são exemplos de serviço devocional direto. E quem pratica com constância este serviço devocional direto, eventualmente vai perceber, vai experimentar o despertar de Bhava e em seguida prema. Agora,
Uma pergunta muito importante. O que é prema? Resposta. Algo que não se pode explicar com palavras. Trata-se de uma raça divinamente espiritual. Raça é o sabor nectário experimentado pelo relacionamento que temos com Krishna. Você deve fazer esforços para saborear este prema você mesmo, e assim poderá eventualmente percebê-lo. Então, prema não se pode explicar prema com palavras, mas se pode dizer que é uma raça divinamente espiritual. Raça significando o gosto nectário experimentado a partir do relacionamento que temos com Krishna. Aí a próxima pergunta, aqui, prema, né? Os nossos acharyas estão falando sobre a meta da vida, mas agora eles vão falar sobre o processo para atingir a meta, perguntando de que coisas what things should we remain careful of? De que coisas devemos ter cautela durante a fase de prática da devoção, sadhana bhakti? Resposta: devemos tomar cuidado com o vikarma, atividades pecaminosas, akarma, inação, karma jadata, inércia causada pelo karma, renúncia árida ou imprópria, conhecimento árido e ofensas. Então, estamos numa fase de sadhana bhakti, começando Shada, Sadhusanga, Anatta Nivriti, Shada, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anatta Nivriti, Nista, Ruchi, Asakti, Bhava, Prema. Então, como os nossos acharyas, Srila Vishnu Chakravarti Thakur, Srila Rupa Goswami explicam que até chegar a Bhava, o sadhaka está praticando sadhana bhakti. E ele deve, com todo cuidado, evitar atividades pecaminosas, a inação, karma jadata, a inércia causada pelo karma, a renúncia árida ou imprópria, conhecimento árido e as ofensas. E agora o discípulo vai perguntar a respeito de cada uma dessas coisas, desses itens que devem ser evitados. Quantos tipos de atividade pecaminosa, vikarma, existem e quais são eles? Então aqui você tem um glossário muito especial de todas as definições fundamentais do processo da consciência de Krishna. Aí a resposta é que existem muitos tipos de vikarma, de atividade pecaminosa. The following are some or more of the more grievous sins. Mas ele vai enumerar 15 tipos de vikarma que são os pecados mais graves. O primeiro sendo invejar, ter inveja. O segundo sendo a aspereza, falar com as pessoas com aspereza, tratar as pessoas com aspereza, com rispidez, né? Primeiro, invejar, ter rispidez. Terceiro, crueldade. Quarto, atos de violência contra qualquer criatura. Quinta, luxúria pelas esposas alheias. Sexta, raiva. Sétima, cobiça das posses alheias. Oitava, egoísmo. Nona, falsidade.
10ª, desrespeito. 11, orgulho. 12, ilusão mental. 13, impureza. 14, vandalismo. E provocar ofensa aos outros. Então aqui temos 15 dos pecados mais terríveis: a inveja, a rispidez, a crueldade, a violência contra qualquer criatura viva, a luxúria pelas esposas alheias, a raiva, a cobiça de posses alheias, o egoísmo, a falsidade, o desrespeito, o orgulho, a ilusão mental, a impureza, o vandalismo e provocação de ofensa aos demais. Então aqui, primeira resposta sobre vikarma, que é algo de que a gente deve se precaver. Segunda pergunta: o que é a karma? Que é traduzido em geral como inação. A resposta contundente é 3 coisas que representam a karma: o ateísmo, a ingratidão e a ausência de serviço a grandes almas. Praticar o ateísmo, acreditar no ateísmo, ser ingrato e não prestar serviço às grandes almas. Forte, né? Isso é a karma, isso é inação. Agora, o que é karma? Porque vikarma, atividades pecaminosas, e karma, atividades piedosas. Há inúmeras classes de atividades piedosas, porém, as que mais se destacam são 12. Primeiro, ajuda ao próximo. Segundo, servir nossos superiores. Terceiro, dar caridade. Quarto, produzir filhos, atividade piedosa. 5, veracidade. Sexto, pureza ou limpeza. 7, simplicidade. 8, perdão. 9, misericórdia. 10, trabalhar segundo a nossa própria qualificação, a nossa própria tendência. 11, a renúncia apropriada. E 12, neutralidade. Então nós vimos primeiro o que é definição de atividade pecaminosa, quais são os elementos em jogo quando alguém realiza atividade pecaminosa. E aqui, quais são os elementos que estão em jogo quando alguém realiza atividades piedosas. Primeiro, ajuda ao próximo. Segundo, servir aos superiores. Terceiro, dar caridade. Quarto, produzir progenie. Quinto, ser veraz. Sétimo, ter pureza ou limpeza. Sexto, sétimo, ser simples. Oitavo, perdoar. Nono, misericórdia. 10º, trabalhar segundo a própria competência, a própria qualificação. 11, a renúncia apropriada, que é oferecer tudo, usar tudo a serviço de Krishna. Isso é a renúncia apropriada. E 12, neutralidade. Então, karma, vikarma, akarma, e karma jadata. O que é karma jadata ou inércia material? Karma jadata ou inércia material ocorre quando as aquisições materiais ou a felicidade conquistadas por atividades piedosas fazem com que a mente fique complacente. A pessoa pode pensar assim: tá bom, isso já é suficiente, e deixa de se esforçar pelo avanço espiritual. Karma jadata. Então, uma pessoa que tem acúmulo de atividades, de reações piedosas nessa vida, ela pode incorrer nesse erro, porque ela pode ter adquirido tantos bens materiais, ou ela pode estar tão feliz com sua família, com sua saúde, porque ela em vidas anteriores acumulou atividades piedosas, e isso faz dela uma pessoa complacente,
E ela vai pensar, não, isso tá bom, já tá por essa vida tá bom. Por que me esforçar mais? Mas na verdade, é preciso se esforçar sempre, né? Porque, por exemplo, Shri Brahmaji, quando ele está sobre as pétalas da flor de lótus que brota do umbigo de Garbhodakashayi Vishnu, ele, depois de algumas coisas acontecerem, ele entra em transe místico, e ele ouve duas sílabas, tapa, tap. É como Srila Maharaj fala, tap, ou tapa. E ele, por ter um nível de inteligência que ele traz de uma vida anterior, né, pela sua conquista da posição de Brahma, do cargo de Brahma, ele entende que tapa significa que neste mundo material, neste universo, se você quer ter alguma coisa, se você quer sentir alguma coisa, se você quer poder alguma coisa, você tem que praticar austeridade, você tem que se esforçar, né? É muito importante. Aí a próxima pergunta é: o que é renúncia árida ou inadequada? E a resposta é: a renúncia que surge do nosso próprio esforço ou da nossa prática é conhecida como Shushka Vairagya, ou renúncia árida. A gente faz um esforço, assim como no Jaiva Dharma nós encontramos o exemplo de Sannyasi Thakur, antes de ter a sanga do Babaji Mahasaya. Ele se dá conta de que ele tinha ficado tanto tempo e tinha apenas cultivado renúncia árida. Aí ele fala, mas a renúncia que se manifesta automaticamente devido ao desenvolvimento de Bhakti chama-se Yukta Vairagya, ou renúncia apropriada. Então, uma renúncia é aquela que é fruto do nosso próprio esforço, Shushka Vairagya, e outra renúncia pelo simples fato de haver desenvolvimento no nosso processo individual de Bhakti, ela automaticamente se apresenta como resultado secundário, Jnana Vairagya. Depois, o que é conhecimento árido? Resposta: é aquele conhecimento que não tem nenhum relacionamento com a realidade espiritual, ou Chit-Tattva, conhecimento árido. Se não existe nenhum vínculo deste conhecimento com a realidade espiritual, então nenhuma raça, nenhum suco, né? Nada de essencial. Isso é conhecimento árido. E a próxima pergunta é: quantas espécies de ofensas aparado existem? Resposta: há dois tipos de ofensa: seva aparado, ofensas cometidas durante a prática do seu devocional, e nama aparado, ofensas cometidas aos santos nomes do Senhor. Aqui a resposta não contempla outras classes de ofensa, né? Como Vaishnava aparado, Dhamma aparado. Só contempla dois: seva aparado e nama aparado. Seva aparado, como Srila Maharaj sempre explica, está sobretudo vinculada à adoração a Deidade. Como podem nossas práticas devocionais tornar-se puras? Resposta: o nosso bhajan se torna puro se permanecemos neste mundo com uma atitude desapegada, e depois de termos recebido conhecimento puro,
se nos ocupamos em ouvir e cantar na companhia de pessoas santas, de devotos santos, sadhus santos. Então, aqui uma resposta tão simples, mas que nos dá a chave para nós purificarmos as nossas práticas devocionais, para que assim um dia a gente consiga chegar no estágio, a fase preliminar de amor a Deus. Então, qual é a resposta para que nossas práticas devocionais se purifiquem, se tornem puras? Se nós vivemos nesse mundo de maneira desapegada. Viver de maneira desapegada significa basicamente não ouvir os ditames da mente. Não ouvir os ditames da mente. E estar sempre ocupado em serviço devocional. Então, primeiro, permanecer nesse mundo de maneira desapegada. E depois de ter recebido conhecimento puro, ocupar-se em ouvir e cantar na companhia dos devotos santos. Recebemos conhecimento puro dos devotos santos e a partir daí esse conhecimento puro começa a fazer alterações significativas no nosso coração, na nossa consciência. A partir de então nós fazemos bhajana kriya. Nós nos ocupamos em ouvir e cantar o santo nome, a lila, as qualidades, e também glorificar os devotos eternos de Krishna. Assim, as nossas práticas devocionais se tornam puras. E aqui, deixa eu ver aqui, vamos ler mais algumas perguntas do capítulo 10º, que acaba essa sessão do livro, e depois vamos deixar para ler um tratado, um ensaio lindíssimo de Srila Bhaktivinoda Thakur sobre Shri Harinam. Capítulo 10º vai falar de 3 evidências: Shabda, que é o som espiritual ou a escritura espiritual, Shabda; Pratyaksha, que é a percepção sensorial direta, a direta percepção dos sentidos; e Anumana, a inferência lógica. Se uma coisa faz sentido, se alguma coisa é lógica, então esse tipo de evidência chama-se Anumana. Se uma coisa a gente percebe com os próprios olhos, com os próprios sentidos, esse tipo de evidência chama-se Pratyaksha. E se uma coisa a gente percebe ouvindo som transcendental ou Shastra transcendental, esse tipo de evidência chama-se Shabda Brahma. Aí as perguntas são: o que é evidência pramana? Pramana é aquilo por intermédio do que se apura a verdade. Como Srila Maharaj explica, Pramana, ele fala da realidade e depois da verdade. Então, Pramana, Amnaya Praha. Pramana é a evidência contida nos textos védicos. Basicamente, isso é Pramana, porque os textos védicos nos permitem apurar a verdade. Quantos tipos de Pramana existem? Existem 3 tipos. Em outras passagens são citados outros, mas aqui Srila Bhaktivinoda Thakur está falando dos tipos de Pramana que estão relacionados, que podem ser utilizados na prática de Bhakti. Quais são eles? Shabda, que é o som ou a escritura espirituais; Pratyaksha, que é a percepção direta dos sentidos; e Anumana, inferência lógica. Agora,
perguntas mais pormenorizadas. O que é Shabda Pramana, ou som espiritual? A resposta é todas as escrituras védicas que se manifestam por si mesmas, que são as próprias encarnações do conhecimento perfeito, são Shabda Pramana, ou evidência sob a forma de som espiritual. Constituem a melhor evidência, porque sem esta classe de evidência não é possível conquistar conhecimento da verdade que está além da matéria. Então, das três, essa é de fato a melhor. Porque o Senhor e o mundo espiritual não podem ser observados pela percepção direta dos sentidos, Pratyaksha Pramana, e pela lógica, Anumana Pramana? A resposta muito simples é: todo conhecimento adquirido pela percepção sensorial direta chama-se Pratyaksha Pramana. E as conclusões deduzidas por semelhantes meios, ou seja, pela percepção dos sentidos, chamam-se Anumana Pramana. Ambas essas conclusões só podem nos dar conhecimento material. Mas se é assim, a última pergunta, por que então aceitamos os processos de percepção direta e de lógica para apurar a verdade relativa ao Supremo? Resposta: tanto Pratyaksha Pramana, a percepção direta dos sentidos, e a lógica Anumana Pramana tem lá a sua eficiência, ou são meios um tanto eficientes com os quais se pode confirmar a verdade perfeita determinada por Shabda Pramana. Deste modo, quando essas duas formas de evidência atuam em posição subordinada à de Shabda Pramana, também podem ser incluídas como um meio de Pramana. Então, se a percepção direta dos sentidos e a inferência são subordinadas a Shabda Pramana, podem também ser incluídas, consideradas um método de Pramana. Então, por hoje, nós vamos encerrar um pouquinho mais cedo hoje. Acabamos que não lemos o Jayavardhana, mas na próxima semana poderemos continuar. Vamos cantar um pouquinho antes de terminar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Nitai Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Giriraj Maharaj, Purna Bhagavad Jai, Manchakalpatarubhasha, Kripa Sindhu Beva Cha, Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha.